Olá. Bom, então estamos aqui de volta. Vamos fazer mais alguns exercícios, né? A gente já fez exercícios da parte 3.2 e 3.3. Agora vamos fazer da 13.4, 13.5, porque a 13.6 e 13.7 foi motivo das últimas aulas, então a gente não vai resolver nenhum desses, né? Então vocês já viram como é que resolve, né? Só quero esclarecer o seguinte, que onde tem a linha aqui, ó, é o logaritmo natural complexo, né? Aqui tudo, né? Como eu disse para vocês, quando se tratar do logaritmo complexo, eu vou fazer o logaritmo natural, vou fazer LOG, que é log, né? Aí é o natural complexo, quando eu escrever na prova, né? Tá certo? Aqui não, aqui tá LN, mas é o complexo, tá certo? E quando eu colocar LN na prova, vai se tratar do logaritmo normal real. Tá certo? Esse é um esclarecimento para não haver dúvida. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar. Então aqui do 13.4, eu escolhi primeiro dessas funções harmônicas para lembrar, eu escolhi o exercício 12 para a gente fazer, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui o nosso quadro para a gente começar. Deixa eu limpar, isso aqui foi da aula anterior, né? Da outra turma. Então vamos lá, vamos começar aqui, né? Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer primeiro, como eu disse, a letra A. Tá certo? A letra A é U igual a XY, não é? Então é esse que a gente vai estar resolvendo agora. Tá certo? Bom, a gente viu que já foi dito, né, na parte teórica, que as funções deriváveis complexas são harmônicas, perfeito? Então, aqui no exercício, olha só, a ideia é a seguinte, né? Esse exercício 12, né? Ó. As seguintes funções são harmônicas em caso afirmativo, encontre uma função analítica correspondente, da forma uxy mais ivxy, né? A ideia é a seguinte, como as funções analíticas, né, que são as funções deriváveis, são harmônicas, tá certo? Então, eu vou verificar se, dado a parte real da função, né, ela é analítica, né? Se ela satisfaz as equações harmônicas, né? As equações de Laplace. Se satisfizerem, são harmônicas. Aí, a partir daí, eu encontro a parte imaginária desta função, tá certo? Da função fz, tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu só escrever aqui a... Então, é o 13.4, né? É o exercício 13.4. O item é o 12, onde o U é xy, perfeito? Primeiro, verificar se esta função aqui for harmônica. Se essa função for harmônica, então eu parto do pressuposto que a V também é, tá certo? E, portanto, ela é derivável, aí eu consigo achar a função V a partir das equações de Cauchy-Riemann, né? Que dão as derivadas da função fz. Então, a nossa função fz tem que ter esse formato. Fz igual a U mais IV. Eu já tenho U, então é XY mais IV. Nosso problema, achar o V se for possível. Como assim for possível? Eu tenho que verificar se esta função aqui, U, ó, é harmônica. Se for, então vai ser possível. Então, vamos lá. Quem é U? Então, eu tenho que U é XY. Aí, o que é que eu vou ter aqui? Olha só. Então, eu vou ter que a derivada parcial de U em relação a x é igual a y. Para saber se ela é harmônica, eu tenho que calcular a derivada segunda também em relação a x, que vai dar zero, certo?
derivada de u em relação a y. Isso aqui vai ser igual a x, não é? Então, a derivada de u em relação a y também vai ser zero. Conclusão. Para ela ser harmônica, eu tenho que somar as duas derivadas segundas. Tenho que somar as duas derivadas segundas e o resultado tem que ser zero. Mas vamos lá ver se é. Essa daqui está aqui calculada e ela vale zero. Mas esta outra que é zero, pronto. Então, satisfizeram a equação de Laplace, né? Onde as derivadas parciais segundas, a soma, são iguais a zero. Então, ela é harmônica, né? Conclusão, U é harmônica. Portanto, F é analítica. Agora sim, eu posso encontrar V. Como eu vou encontrar V? Aí eu vou usar as equações de Cauchy-Riemann, né? O que é que eu sei? Eu sei o seguinte, que a derivada parcial de V em relação a x, apesar de não saber quem é o V, é igual a menos a derivada parcial de u em relação a y. É o que diz as equações de Cauchy-Riemann, né? Eu vou colocar aqui no canto só para lembrar, né? Diz o seguinte, que a derivada parcial de u em relação a x é a derivada parcial de v em relação a y. E a derivada parcial de u em relação a y é menos a derivada parcial de v em relação a x. O que é que eu fiz? Multipliquei por menos 1, então menos veio para cá e aqui ficou mais. Está aqui, né? Olha aqui na última linha. E eu concluo assim que isso aqui vai ser menos derivada de 1 em relação a y, está calculado aqui, ó, é o x, né? Então, é x. Então, a derivada de v em relação a x é menos x. E a derivada de v em relação a y é a derivada de 1 em relação a x, segundo as equações que eu coloquei ali no canto superior direito, as equações de Cauchy-Riemann, né? Então, isso aqui é igual ao dx, eu calculei ali, ó, já tinha calculado, e deu y, né? O que eu tenho que fazer? O meu objetivo é achar o v de xy, né? O meu objetivo é achar o v de xy, tá certo? Aí eu escolho uma das duas. Se eu escolher essa daqui, ó, aí eu teria que escrever assim, ó. Então, é a integral de dv dx dx. E a partir daí eu acho o v, já que eu tenho a derivada, tá certo? Mas eu poderia fazer de outra forma. Qual é a outra forma? Em vez de escrever dv dx, como eu fiz antes, eu podia fazer com dv dy. Aí, como foi derivada em relação a y, eu integraria em relação a y e faria. Tá certo? Vou fazer assim. Vou fazer com essa e não com a anterior. Então, v de xy é a integral de dv dy, claro, né? Óbvio, né? Então, isso é a integral de y dy. Então, isso aqui é igual a y ao quadrado sobre 2. Entretanto, v de xy é uma função de duas variáveis, então ela podia ter partes na variável x, tá certo? Aí aqui, ó, quando eu resolvo a integral, aparece uma constante. Aí a constante podia ser algo na variável x, que eu vou chamar de g de x, porque eu não sei o que é, tá certo? Porque assim, ó, quando eu uso uma informação, uso, finalizo e depois eu vou usar a outra, né? Ó. Bom, como eu usei essa daqui, né? Ó, agora eu vou usar essa outra. Perfeito? Agora eu vou usar essa outra. Então, vamos lá. Ora, mas para usar essa outra, tem um detalhe, né? Ó, porque o que é que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui, ó, é Vxy, né? Então, eu concluí o seguinte, que Vxy é igual a y ao quadrado sobre 2 mais g de x, né? Ó, que é aquela nossa constante da integral. Pode ser uma função na variável x, está aqui. Tá certo? Mas para eu usar outra informação, a outra informação diz que a derivada de v em relação a x, ó, é menos x. Mas eu não tenho a derivada aqui, eu tenho v. Então, o que eu faço? Eu derivo. Então, quando eu derivar aqui, ó, a derivada de v em relação a x, né, para eu poder comparar, é igual, estou derivando aqui, ó, essa última informação que nós fizemos. Bom, como aqui é y é tudo constante, vai dar zero. Mais g' de x, porque é uma função na variável x.
Mas eu sei que dv dx é igual a menos x. Então, g' de x é igual a menos x. Ora, se eu tenho g' de x é igual a menos x, para eu achar a g, é só integrar em relação a x dos dois lados, né? Então, é a integral de g' de x dx igual a integral de menos x dx. Quando eu integrar esse lado, eu volto para a função inicial, aí teria que ter mais uma constante, mas eu vou aglutinar tudo na próxima lá, né? A integral de menos x é menos x ao quadrado sobre 2 em relação a x mais uma constante, perfeito? Tá ok? Então, o que é que eu tenho agora? Agora eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que ver, já está quase terminado então, porque eu já achei v de xy, né? Ó. V de xy é igual a y ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Perfeito? Pronto, eu tenho o v e tenho o u, que eu já sabia inicialmente, né? O u era x vezes y. Eu posso escrever a função. Tá certo? Agora eu posso escrever a função fz que eu estava procurando. Né? Ó, fz, a gente disse inicialmente, é igual a u mais iv. Então, isso é igual a u, que é xy, mais i vezes y ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado sobre 2. Opa, deixa eu arrumar ali que ficou meio estranho, né? Tá certo? Então, menos x ao quadrado. De novo, deu o problema. Deixa eu só clicar aqui em cima, ver se já... Foi, não. Deixa eu ver se com isso vai. Ah, agora foi. Opa, apagou a coisa que eu não queria que apagasse, mas vamos lá. Então, vai lá, menos, aí, x ao quadrado sobre 2, beleza, mais a constante, né? Tá ok? Tá. Bom, como f é função de z, ó, isso aqui já seria uma resposta, tá certo? Mas eu quero colocar tudo em função de z. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é igual ao seguinte. Isso é... Eu posso escrever assim, ó. Colocar o 2 em evidência até aqui, ó. Só até aqui, tá certo? Então vai ficar assim, ó. 2 xy, 2 xy mais i vezes y ao quadrado sobre 2 menos, melhor, estou colocando, não é 2 em evidência, me perdoe, é meio em evidência, né? Deixa eu só reorganizar aqui. É meio em evidência. Então vai ficar o seguinte, meio, aí y vezes y ao quadrado menos x ao quadrado, perfeito? Bom, e o c ficou fora, só que o c está multiplicado pelo i, então é i vezes c, tá certo? Vou colocar agora, vou fazer bem devagar, colocar agora, vou multiplicar aqui em cima e embaixo, né, ó, essa expressão toda por i, tá certo? Tá ok? Só que eu vou deixar, quando eu multiplicar todo mundo em cima e embaixo por i, não é? Ó, vai ficar assim. Não, eu vou colocar i em evidência que é melhor, é mais rápido e mais fácil. Colocando i em evidência, fica i sobre 2, tá certo? Aí, ó, como eu tô colocando i em evidência, então teria que ter o i aqui. Como não teve, eu tenho que colocar 2 xy sobre i. Porque se eu multiplicar, cancelo i com i e volta ao normal. Mas estou colocando i em evidência, ficou y ao quadrado menos x ao quadrado mais ci. E isso é igual... Bom, vou multiplicar aqui para tirar esse daqui, em cima e embaixo por i, tá certo? Aí vai ficar assim, ó. I sobre 2, tá certo? Menos 2xy. Por que menos?
Se eu multiplicar aqui por cima, em cima e embaixo, quando eu multiplicar em cima, fica 2xy. E i vezes i ao quadrado, que é menos 1, que eu estou colocando para cá. Ó. Aí está ficando só 1 aqui embaixo. Aí mais y ao quadrado menos x ao quadrado mais ci. Bom, a última coisa a fazer para arrumar tudo direitinho é colocar esse menos em evidência, para ficar menos i sobre 2, não é? Olha só. Aí vai ficar x ao quadrado mais 2x y, aí menos y ao quadrado. Só que em vez de colocar menos y ao quadrado, olha como é que eu vou colocar. Mais y ao quadrado. Olha como fica menos y ao quadrado. Y ao quadrado, claro, é y ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. E menos com mais é menos. Então, é a mesma coisa, só que escrito dessa forma. Mais ci. Tá certo? Aí vamos continuar. Vamos tentar continuar já para encerrar, né? Então, isso aqui vai ser igual a menos i sobre 2. Aí vai ficar assim. Isso aqui você concorda que é x mais yi ao quadrado mais ci. Quer ver? Ó? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E eu posso escrever isso assim, né? Colocar... E esse aqui a gente sabe que é o nosso z, né? Então, isso aqui ficaria menos iz sobre 2 mais ci. Conclusão, fz é igual a i vezes c menos z. Opa, o z aqui é ao quadrado, né? Me perdoe. É o z ao quadrado. Z ao quadrado sobre 2. Pronto. Escrevi na forma de z, tá certo? Aí, por que eu tive todo esse trabalho? Porque uma parte da nossa prova tem questões de múltipla escolha. Então, a resposta podia não estar como essa aqui que eu disse no início, né? Como essa aqui, tá certo? Fz igual a isso. A resposta podia não estar como essa, né? E pode ser que esteja. Mas também pode ser que esteja lá como essa outra aqui. Certo? Então, pode estar de uma das duas maneiras. Está aí para você ver. E vamos salvar aqui, né? Ó. Essa é a aula de cálculo avançado. É a aula, bom, não sei qual é o número, mas vou chamar de aula A, para depois arrumar, tá certo? Salvar. Ok? Tá? Então, vamos continuar. É isso daí. Tá? Então, vamos voltar lá para o início. Vamos limpar a tela, né? Ó. Tá certo? Vamos voltar para o início. Vamos apagar tudo. E vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá olhar. Bom, a gente fez esse, né? Ó. Esses outros aqui, como eu lhe disse, são simples, né? Ah, tá, a gente fez esse aqui, né? Bom, vamos fazer um desse aqui. Vamos fazer essa letra A, esse número 22. Tá bom? Determine A, B e C, tais que as funções dadas sejam harmônicas e encontre um conjugado harmônico, né? É fazer exatamente o que a gente fez aqui, ó. Só que aqui, ó, era só para verificar direto, não tem variáveis para a gente verificar. Aqui não, ó, tem essa constante que eu não sei quem é. Eu quero saber determinar o valor dela de tal maneira que esse U aqui, ó, seja harmônica, perfeito? Sendo harmônico, a gente acha o conjugado harmônico dela, que seria o V, exatamente como a gente fez aqui. Tá ok? Eu vou fazer só a primeira parte, verificar se isso aqui é harmônica, tá certo? Tá certo? Determinar o A, tá ok? Realmente fazer, achar o V, eu não vou fazer, porque já foi feito aqui, eu não vou repetir, tá certo? E, portanto, eu vou achar só o A. Então, vamos lá. Então, é U igual a E elevado a 3x cosseno AY. Vamos lá. Então, é a questão 22 agora, né? Do 13.4 ainda, né? É o 13.4 ainda. Agora, a questão 22, que é U igual a E elevado a 3x vezes o cosseno de AY. Então, eu quero saber quem é o A para que o
seja harmônica, né? Então, tem que achar a derivada primeira e a derivada segunda em relação a x e y, né? Então, a derivada de u em relação a x, ó, simples vai dar 3 e elevado a 3x. Cosseno a y está só em função de y, é constante, então, como está multiplicando, repete. A derivada segunda, né, ó, de u em relação a x é igual a derivada, o 3 vai repetir, então vai ser 3 vezes 3, né? Ó. Então vai ser 3 vezes e elevado a 3x vezes cosseno de AY. Portanto, isso é 9 vezes e elevado a 3x cosseno de AY. Então, vamos lá agora. Derivada de u agora em relação a y. Então, a constante repete, e elevado a 3x vezes a derivada do cosseno é menos seno AY, aí vezes a derivada do AY, que é A. Só que eu vou colocar aqui na frente. Tá certo? Bom, isso aqui é igual a menos A vezes E elevado a 3x vezes seno AY. Agora, a derivada segunda, né, de u, de novo, em relação a y. Certo? Então, vamos lá. Agora, olha só. Novamente, a e E3x é constante, então vai repetir. Então, vai repetir menos a vezes E elevado a 3x. Aí, como nesse outro, ó, só que a derivada é a derivada do seno, que vai dar cosseno. Cosseno AY. Aí, vezes a derivada do AY em relação a Y, que é o A. Aí, eu vou multiplicar aqui com esse, ó. Aí vai dar A ao quadrado. Exatamente como nesse outro aqui, ó. Que ficou 9, aqui ficou A ao quadrado. Bom, para ela ser harmônica, eu tenho que ter o seguinte. Eu tenho que saber quanto dá esse negócio aqui. Mais que saber, tem que dar zero, né? Opa. Mais a derivada segunda de u em relação a y. Isso é igual. Esta daqui é essa primeira, que é 9, vezes e elevado a 3x cosseno de AY. Tá certo? Aí, menos a ao quadrado vezes e elevado a 3x vezes cosseno AY. Né? Posso colocar o E3x cosseno AY em evidência, então vai ficar 9 menos A ao quadrado, tá certo? Aí vezes E3x cosseno AY. Então, eu quero saber qual o valor de A para que esse negócio fique igual a zero. Então, vou igualar a zero. Bom, esse aqui, ó, essa parte aqui, para que seja zero, né? Olha só as condições. Eu tenho um produto, né? Eu tenho vários produtos, aliás. Então, olha só, veja bem. Para que seja zero, é necessário que 9 menos A ao quadrado seja igual a zero. Isso quer dizer que o A tem que ser igual a mais ou menos 3. Tá certo? Então, a condição para que isso seja harmônica é que o A seja mais ou menos 3. Tá certo? E3x não é zero. Bom, tem a possibilidade desse aqui também ser zero. Olha só. Cosseno de AY ser igual a zero. Mas para isso, o AY tem que ser igual a... Veja bem. O AY tem que ser igual a... π sobre 2 mais Kπ, onde o K é um número inteiro, né? Também tem essa possibilidade, né? Tá certo? Tá ok? Não. Mas aí, ó,
Para que isso ocorra, tem um problema. Eu tenho aqui, ó, A vezes Y, porque é o ângulo todo, né? Ó. Como Y é variável, isso aqui não vai funcionar sempre, né? Ó. Então, essa parte a gente não observa. Então, ó, aqui a gente não observa. Tá? Porque aí vai depender do Y, né? Independente do A, vai depender só do Y. Então, não interessa. Então, olha só. Então, A pode ser mais ou menos 3. Tá. Aí ele pede o seguinte, que a gente ache o conjugado harmônico. Não. Aí você procederia exatamente como antes. Você tem a derivada primeira do U e do X, né? Aí você teria aqui, ó. Bom, eu não substituiria, para resolver, eu não substituiria ainda o A. Só no final, quando terminasse, tá certo? Mas o processo seria o mesmo. Eu vou só iniciar para que você termine aí, né? Ó. Seria o seguinte, a derivada de V em relação a X é igual a menos a derivada de U em relação a Y. Ou seja, deu essa daqui. Então, menos com menos dá mais, então daria A vezes E elevado a 3x seno AY. Então, é como eu lhe disse, eu resolveria tudo ainda com o A. Já sei como é que tem que ser o A, e depois, no final, quando eu conseguisse achar o V, eu substituiria, né? Aí pode ser que tenha duas soluções para o V, mas eu já fiz e só tem uma solução para o V. Tanto faz o A ser mais 3 ou menos 3, o V vai ser um só. Tá certo? Tá? Aí a outra situação, né, para que a gente vai usar, que dv dy é igual a du dx. Aí você usa as duas informações, né? Aí dá 3 vezes e elevado a 3x cosseno a y, né? Como a é constante, não vai dar nenhum problema na integral e tudo, entendeu? E não é zero, né? Então tá ótimo. Então você pode resolver exatamente como a gente fez a outra partir daqui. Claro. No final, substitui o A, né? Se você quiser substituir agora, vai ter um problema. Você vai ter que fazer com o 3, tudo direitinho, e depois fazer com o menos 3. Se você fizer com o A, você vai descobrir que o trabalho vai ser menor e no final o V, né? Você aparentemente você poderia achar que teria 2V, porque você ia substituir o A para um V e o outro A para achar outro V, mas no final das contas você ia ver que no final os dois Vs, mesmo para o mais 3 e para o menos 3, dariam o mesmo, né? Pelo fato do cosseno ser função par e do seno ser função ímpar. Perfeito? Então, este é o outro exercício. Ok? Vamos salvar aqui, né? Para que a gente possa enviar para vocês depois. Tá, então vamos lá, vamos voltar aqui. Opa! Aqui, pronto. Opa, vamos lá aqui e vamos apagar, né? Vamos ver o outro exercício que a gente vai fazer. Bom, dessa parte, como eu disse, é o projeto de equipe e a gente não vai fazer, que é o 27, fez o 27, né? Isso aqui é simples, isso aqui é só substituir, né? Pelas equações de Cauchy-Riemann que você obtém isso daqui, tá certo? Essa 27, né? Então vamos já a 13,5 agora, né? Vamos resolver aqui as equações em E elevado a exponenciais, porque essas outras aqui a gente já fez exemplo, né? Tá certo? Então vamos fazer aqui as exponenciais. Da 18 a 21, vamos escolher uma. Então vamos lá. E elevado a 3e igual a 4. Então vamos lá. 13,5 agora, né? Agora é o exercício 13. É o exercício 13,5. Esqueci o número.
Então, ó, deu um pequeno probleminha, mas a gente já está de volta, né? Ó. Então, vamos continuar, né? Então, olha só. Então, agora a gente vai fazer, né? Como eu disse, o 18 é 3e igual a 4, né? Que são equações. Encontre todas as soluções e represente graficamente algumas delas no plano complexo. Então, vamos lá. Vamos fazer a letra A para você ver exatamente como é. Tá certo? Então, vamos lá. Tá aqui. Né? É essa que a gente vai resolver. O que a gente vai fazer? Né? Lembra que eu falei ó, que quando eu quero falar logaritmo natural, real, eu uso ln, seja lá do que for, tá certo? Quando eu quero fazer logaritmo natural complexo, a gente sabe que nesse aqui, no real, só tem uma possibilidade, no complexo tem duas. Quando a gente escreve log do z, a gente está falando assim, que é o ln do módulo do z, mais i vezes o argumento principal do z, mais 2kπ, sendo que o k é um número inteiro qualquer, então tem infinitas soluções. Quando eu coloco o log complexo com L maiúsculo, né, o logaritmo natural complexo com L maiúsculo, né, a parte inicial permanece, que é o logaritmo natural real de z, porque o módulo de z é um número natural, mais i vezes, aí o argumento principal de z. Apenas isso. Aí só tem um valor, certo? Aí esse com letra maiúscula só tem um valor que é chamado de logaritmo principal, porque usa só o argumento principal. Tá certo? Então vamos lá, né? Porque a gente sabe que o argumento comum, que é com letra maiúscula, de z é o argumento principal mais 2kπ. Sendo que o k pertence a z, tá certo? Então, ó, esse aqui é o logaritmo principal, é único, só tem um resultado, mas o logaritmo normal, né, com letra minúscula, que é o logaritmo complexo normal, aí ele tem infinitos resultados, porque para cada k inteiro tem um resultado diferente, né? Tá certo? Então, vamos continuar, ok? Então, vamos resolver esse problema aqui. Então, isso aqui, ó, é E elevado a 3e igual a 4. Você aplica log dos dois lados, né? Ó, você pode fazer isso. É log minúsculo, né? Log E elevado a 3e igual a log de 4. Aqui o log e o E cancela, então fica 3e igual ao log de 4. Veja que aqui é o logaritmo natural, esse aqui primeiro, né? Normal. Então, z é igual a 1/3 log de 4. Agora eu vou resolver isso aqui. Isso aqui é 1/3 vezes. Bom, pela definição que a gente viu aqui, ó, é o ln do módulo do z, que no caso é o 4, né? Que a gente sabe que é 4 mesmo, então vou só substituir por 4, mais i vezes o argumento principal do 4. Bom, o 4 tá no eixo x do lado direito, né? No eixo dos reais do lado direito. Do lado direito, o ângulo dele é 0. Então, é 0, que é o argumento principal, mais essa parte é fixa, né? Ok? Então, vai ficar assim. Ó. Então, z é igual a 1/3 ln de 4 mais 2kπi, que você pode deixar assim, ou se você preferir, ó, né, você pode colocar que z é igual a ln da raiz cúbica de 4 mais 2k sobre 3. Não, acho que é melhor escrever assim. Escrever assim. Olha só. 2kπ sobre 3i. Na verdade, olha só, o que está acontecendo? Sendo que o k é um inteiro qualquer. O que está acontecendo? Bom, esse aqui é o logaritmo da raiz cúbica de 4, logaritmo real, né? E
para cada K diferente, eu tenho um resultado diferente, né? Eu tenho um complexo diferente, que é resultado dessa equação para o Z. Ok? Agora, veja bem. Esse K está contando aqui o ângulo de 60 em 60, você percebe? Tá certo? De 60, claro que isso aqui não é o ângulo, é o número, né? Mas é de 60 em 60 graus se eu pensasse no ângulo, mas não é o ângulo. Então, isso aqui, ó, tá 2π sobre 3 vezes K, né? Ó, tá certo? Aí, o que eu observei ali? Eu sei o seguinte, que o ln de 4 é aproximadamente 0,4. Tá certo? Olhando na calculadora. E 2π sobre 3, ó, isso não é ângulo, é um número, tá certo? Isso é mais ou menos 1, eu não sei se é 1,4, 1,6, deixa eu ver aqui de novo, só um minutinho. Então, isso aí é π dividido por 3 vezes 2. Não. Então, é 2 vezes, né, na calculadora, π, aí dividido por 3. Então, isso aqui vai dar 2,09. Tá? Me perdoe aqui. Lapso. Foi bom rever, que eu já ia colocar 1,09, né? 2,09. Tá certo? Isso aqui é aproximadamente, tá certo? Então, vamos lá. Tá certo? É isso aí. Então, aproximadamente 2,09. Bom, aí ele está pedindo também no exercício para representar graficamente. Aí tu vai lá no gráfico, né? Aqui é a parte real do Z e aqui é a parte imaginária do Z. Perfeito? Aí, bom, 0,4, digamos o seguinte, que o 1 está aqui, né? Ó. Se 1 está aqui, aqui está o meio, 0,4 um pouquinho mais próximo da origem, né? Ó. Isso aqui é o ln de 4. Aqui, ó, é 1/3, né? Isso aqui é dividido por 3. Né? 1/3 ln de 4 aqui dá 0,4. A ln de 4 dá um pouquinho mais, tá certo? Já dividi, tá? Então tá, é isso aí, né? Deixa eu novamente confirmar. É ln de 4 dividido por 3. 0,46. 0,5 mais ou menos, né? Isso aqui, ó, é dividido por 3, tá? Tá ok? Tá, aí eu vou aqui, né? Aqui, ó, todas as soluções estão sobre esse pontilhado. Digamos o seguinte, quando K é 0, né? Ó, aqui vai dar 0, então vai dar o próprio ln de 4. Então tem uma solução aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Sobre o eixo real, né? Que é uma solução real. Outra solução é quando K é 1. Quando K é 1 vai ficar 2π sobre 3, que é mais ou menos 2,09. Digamos que esteja aqui o 2,09. Aproximadamente, né? Então é 2π sobre 3. Então, ó, aqui é outra solução. Aí, em 4π sobre 3, subindo aqui, tem outra. Em 6π sobre 3, tem outra e assim por diante. Então, tem infinitas soluções. Para cá, para baixo, do mesmo jeito. Ó. Quando K for menos 1, já que é inteiro, vai ser menos 2π sobre 3. E do mesmo jeito que teve para cima, também tem para baixo. Né? Ó. No menos 4π sobre 3, outra solução, aqui sobre a linha do ln de 4 sobre 3. Né? Claro, ln de 4 sobre 3. Aí, no menos 4π sobre 3 da solução, então tem infinitas soluções. Então, esse é o esquema, tá certo? O esboço gráfico, tá ok? Então, é isso daí. Né? Eu podia fazer mais para baixo, mais para cima, se eu fizesse o gráfico mais embaixo, né? Mas eu acho que já deu para entender. Então, esse é o slide C. Perfeito, salvar. Pronto, agora eu vou limpar tudo de novo, né? Tá certo? E vamos ver se ainda tem mais algumas. Eu acho que já acabou. Aí tu já dá uma ideia de como será a nossa prova, né? Tá certo? E como eu disse, como as aulas foram as últimas aulas foram essas, eu não vou deixar isso aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato e não esqueçam que na próxima aula é a nossa prova.
certo? Até lá, então.